Greve geral. Na véspera da greve geral, o país vive uma espécie de interrupção. A outra face da economia do ano. Segundo a The Economist, Portugal destacou-se como a economia com o melhor desempenho em 2025. Contudo, existe um aspecto da vida em Portugal que está bastante distante de ser doce como um pastel de nata. A economia do ano? A população local tem dificuldade em chegar a um consenso. Por Carlos Rodrigues. Medialab 4i, evidenciar o que desapareceu no jornalismo regional. Em uma nação onde mais de 50% da área sofre com a falta contínua de jornalismo local, a confiança da população se apresenta desigual e a fiscalização se torna fragmentada. Análise de Naid Miller. Mãe tirana do Montijo sentenciada a 3 anos e meio de prisão por amarrar filho doente à sanita com trela de cão. Durante 3 anos, rapaz habitou numa casa dos horrores. Sofria de síndrome de Moebius e apresentava um atraso de desenvolvimento severo. Universidade dos Açores confere a Lídia Jorge título, honoris causa. A aula magna da Universidade acolhe a cerimónia de imposição que acontece esta quarta-feira. Namorado esfaqueado por homem em Coimbra. O namorado foi agredido com uma faca de cozinha pelo homem. Após críticas de adeptos, chefe de gabinete de Rui Costa apaga publicação. Nuno Costa fez um post para comemorar um mês desde a reeleição do presidente. Portugal e Espanha serão conectados por 3 novas pontes. Novas ligações em Termas de Monfortinho, Alcote e Caminha. Adolescentes australianos afastam-se das redes sociais. A legislação começa a valer a 10 de dezembro. O TikTok irá conformar-se, enquanto a Meta assegura que já tomou medidas. Um ano após a Síria, qual o caminho para a reconstrução de um país? Embora o regime de Bashar al-Assad tenha sido derrubado há um ano, as cicatrizes da guerra civil permanecem difíceis de eliminar. Uma entrevista com os enviados especiais do Observador ao território, Kátia Bruno e João Porfírio. Correspondência dirigida ao diretor. As cartas que chegaram à redação. 9 em 10 empresas do PSI seguem boas práticas de gestão. A maioria das empresas em Portugal já comunica se as suas direções utilizam inteligência artificial. Contudo, a presença de administradores independentes continua a ser reduzida, revela o último relatório do IPCG. Nuremberg, o julgamento mais significativo do século XX. Há 60 anos, na cidade alemã de Nuremberg, começava um dos mais relevantes julgamentos da história. 22 líderes nazis foram obrigados a prestar contas pelos seus crimes. 12 deles receberam a pena de morte. Reforma do trabalho aumenta a possibilidade de contratos a prazo por toda a vida. A proposta apresentada pelo governo possibilita que um trabalhador que nunca teve um contrato permanente possa ser contratado a termo certo, ainda que não seja para atender a necessidades temporárias da empresa. A maioria das empresas do PSI adere a boas práticas de gestão empresarial. No contexto português, a maioria das empresas já comunica se as suas administrações utilizam inteligência artificial. No entanto, a presença de administradores independentes continua a ser restrita, segundo o mais recente relatório do IPCG. Reforma laboral aumenta a possibilidade de contratos a prazo perpetuamente. A proposta apresentada pelo governo possibilita que um trabalhador sem qualquer vínculo permanente possa ser contratado a termo certo, mesmo que não seja para atender a necessidades temporárias da empresa. Após encontro com Zelensky, Londres deseja intensificar a pressão económica sobre a Rússia antes da sua partida para Bruxelas.
Nesta segunda-feira, diversos líderes europeus encontraram-se em Londres com Zelensky para demonstrar apoio ao presidente ucraniano, que posteriormente seguiu para Bruxelas para outra reunião com António Costa, Ursula von der Leyen e Mark Rutte. A mãe que não presenciou a recuperação do filho. Hugo Canas Simeão, psiquiatra, relembra a injustiça de observar uma mãe que, durante anos, lutou para que o filho recebesse atenção à saúde mental, adoecer e falecer após o início do tratamento. Namorado esfaqueia homem em Coimbra. O namorado foi agredido com uma faca de cozinha pelo homem. A influência de Trump na Europa. A administração da Casa Branca desempenha um papel de interveniente direto na política europeia, algo que nenhuma outra administração dos Estados Unidos da América tinha tentado fazer com tal clareza. Em Portugal, esta mudança encontra um ambiente já preparado. Estatísticas sobre greves, uma união disfuncional. A qualidade dos dados oficiais sobre greves em Portugal é fraca e carece de fiabilidade. Os números e a realidade são manipulados pelo poder político. Uma em cada 6 companhias antecipa aumento de investimento para este ano. O mesmo relatório indica ainda que as companhias estão a tornar-se progressivamente mais pessimistas quanto ao ambiente económico mundial e à situação política, regulatória. Forças Armadas de Israel realizam ataques no sul do Líbano. Aviões de combate atacaram locais relacionados com a equipa de operações especiais do Hezbollah, que supostamente serviriam para a elaboração de ataques terroristas. Diversos edifícios e uma plataforma de lançamento de roquetes também foram atingidos. Cidadãos portugueses despendem 670 € anualmente em vestuário. Natal é considerado o maior desastre ambiental do ano. Em solo português, cada indivíduo descarta aproximadamente 22 kg de roupa e calçado anualmente. Embora a circularidade na indústria têxtil avance lentamente, o consumo de vestuário e os seus efeitos ambientais persistem em aumentar. Acorde para libertar ativos russos prestes a ser alcançado. De acordo com o The Guardian, a reunião em Downing Street para o desbloqueio dos ativos russos terá avançado em negociações com a Bélgica, que tem impedido a implementação do plano. Uma sondagem do DN aponta Ventura como líder. Inês Zenha e a sua arte que explora a confusão do corpo. Na exposição Águas Turbias, em Madrid, a artista portuguesa revela um universo queer íntimo. Ambiguidade, crítica social e superação do medo são temas centrais. A Gulbenkian recebe a artista em 2026. De que forma um leão ferido pode sobreviver em Munique? Hoje, o Sporting viaja até a Allianz Arena para enfrentar o Bayern Munique. Além disso, Lando Norris conquista o título de F1, embora não seja o piloto que mais ganhou esta temporada. Sónia Serrano. Para mim, viajar é uma forma de terapia. Sónia Serrano, ao longo do seu livro de sucesso Mulheres Viajantes, explora 1500 anos de destemidas mulheres que desafiaram todas as barreiras em busca de explorar o mundo. Constança Intrudo. Encontrei o Giorgio Armani em Londres e manifestei-lhe que o meu sonho era ser designer de moda. Ele respondeu, não é um sonho, é um real job. Desde a infância, nunca desejei seguir outro caminho. A profissão de designer de moda tem sido uma constante na minha vida. Apaixonada por ser histórias, com os tecidos, Constança Intrudo é uma marca que teve origem numa garagem alugada, mas que atualmente é o seu meio de sustento. Escuta aqui o mais recente episódio do Geração 90. 2025 poderá tornar-se o segundo ano mais quente do mundo. Para atenuar os futuros incrementos de temperatura, a única solução é diminuir rapidamente as emissões de gases de efeito de estufa, advertiu Samantha Burgess, diretora estratégica do clima no C3S. A dança das cadeiras, dos aspirantes a Belém.
Os resultados das sondagens aproximam os candidatos à presidência, mas quem realmente se encontra mais próximo de Belém? Além disso, a economia de Portugal é tão apetitosa como um pastel de nata. Para quem? Animais invisíveis em passeios. Uma tendência que chegou para permanecer. A nova moda envolve levar animais invisíveis para passeios, praticar exercícios e até manter conversas. Além disso, a Netflix adquiriu a Warner Bros. Um Ducrete que funciona quando o sol o carrega. Sempre que há sol, quem transita pela varanda do tempo da casa da Ínsua fica a par do que se passa e até das estações do ano, e a culpa é de um relógio do século XIX. Hugo Nóbrega, recordo-me de estar tudo a ver sketches do Porta dos Fundos no telemóvel no Cais do Sodré. Até no barulho da Pensão Amor, todos se divertiam. De 13 a 18 de dezembro, o Festival Porta dos Fundos decorre no Centro Cultural de Belém, no Cinema São Jorge, reunindo vários convidados portugueses, entre eles Fábio Porchat, Gregório do Vivier e João Vicente. No humor à primeira vista, Gustavo Carvalho, acompanhado pelo produtor Hugo Nóbrega, um dos organizadores do festival. Oito horas. Eleições. Ventura lidera, Almirante em declínio. Dados da Aximage para o Diário de Notícias revelam também um aumento de Coutrinho Figueiredo. Além disso, uma análise da educação em Portugal e os avisos da Ministra da Saúde acerca da gripe. Montenegro faz anúncios do Euromilhões ou faz política? O ministro Castro Almeida, que demonstrou pragmatismo, Luís Montenegro, que se deixou levar pela euforia, e António Filipe, que descontrolou-se com a Ucrânia, representam o bom, o mau e o vilão. Interrupção na circulação da linha azul do metro de Lisboa. Uma avaria de comboio é a razão para a interrupção. Fábrica de cerâmica em Servães, Vila Verde, é consumida por incêndio. Atualmente, a origem do incêndio que já foi apagada é desconhecida. Responsáveis pela ausência de uma candidatura única de esquerda. Paulo Moacho, que apoia Jorge Pinto, critica o BE e o PCP pela falta de disposição em criar uma alternativa a seguro. Vasco Cardoso descarta a possibilidade de António Filipe desistir. – 67 jornalistas mortos em um ano é denunciado por organização. Além disso, a organização registra 135 jornalistas desaparecidos, sendo que alguns estão fora de vista há mais de 30 anos, e 20 jornalistas que se encontram como reféns, maioritariamente na Síria e no Iêmen. Inês Rogério, é necessário que a pessoa esteja constantemente a lutar para demonstrar o valor do seu trabalho e dedicação. Em uma série de episódios especiais de Irresistível, Nuno Rogério e Inês Rogério, pai e filha, são recebidos por Bárbara Guimarães para uma conversa imperdível a dois. A economia em Portugal, um sonho. Para quem? A reflexão de Castro Almeida e a sua escassez de confetis em relação à economia de Portugal. Além disso, a gripe chegou com a intensidade que a saúde não apresenta. Agenda de concertos agendados para 2025-2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os meses vindouros, uma lista em constante atualização. O sábio que escreve aos sábados. José Pacheco Pereira escreveu uma crônica sobre o livro 50 vezes 25 de novembro, 32 perspectivas sobre a trajetória da liberdade. Não se referiu ao livro concreto, mas ao que concebeu. Comentário de Jerónimo Fernandes. Candidato hondurenho acusa de fraude nas eleições. Após o apuramento de 98,77% das mesas de voto, a Esfura está à frente com 1.291.320 votos,
40,53%, enquanto Nasrallah, ambos do Partido Conservador, contabiliza 1.247.554 votos, 39,16%. Estado de emergência na Lituânia devido a balões da Bielorrússia. A suspensão das operações no aeroporto de Vilnius tem sido repetidamente imposta pelos referidos aparelhos voadores. Investigação da Bruxelas ao Google por suposta infração da legislação da IA. Existem também suspeitas de que a empresa tenha transferido vídeos e outros materiais para o YouTube com o objetivo de treinar modelos de IA generativa da Google, sem permitir que os criadores pudessem optar por não autorizar essa utilização. Crimeia igual a Carélia. Considerando o êxito da Finlândia em 1940, torna-se ainda mais irracional acreditar que a Ucrânia esteja a perder a guerra apenas por ter perdido uma percentagem do seu território. Inscrição da arte dos barcos meliceiros de Aveiro na lista de salvaguarda urgente da Unesco. A decisão ocorreu na 20ª sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. No dia 12, serviços serão impactados por nova greve após a greve geral. Uma nova greve, convocada por sindicatos que representam enfermeiros e trabalhadores dos organismos públicos, poderá restringir os serviços no dia 12, depois da greve geral que ocorreu na quinta-feira. Total Energies compra 40% da exploração de petróleo na Namíbia à Galp. O entendimento entre a Total Energies e a petrolífera portuguesa estabelece que a Galp irá obter participações nas zonas da licença de exploração PEL 56, que abriga a descoberta Vênus, e PEL 91, ambas sob operação da empresa francesa. Investigação da União Europeia à Google por utilização de conteúdos online na formação de IA. A Comissão Europeia procura entender se a Google está a aceder de forma privilegiada a conteúdos online para o treino de modelos de IA, sem compensar adequadamente os criadores desse material. Total e Galp estabelecem colaboração para a exploração petrolífera na Namíbia. A petrolífera portuguesa irá ceder 40% da sua descoberta no oceano da Namíbia, enquanto adquire participações de aproximadamente 10% nos blocos de petróleo que a empresa francesa possui na mesma região. Gencorp e Fundo Soberano de Angola apresentam novo fundo. Para garantir serviços fundamentais, a África requer anualmente investimentos superiores a 100 mil milhões de dólares, 93 mil milhões de euros, na próxima década para infraestruturas. Alerta da União Europeia sobre o crescimento de casos de listeria na Europa. No ano de 2024, a listeria causou a maior parte das hospitalizações e óbitos entre todas as infecções alimentares reportadas na União Europeia. Aumento de 4,5% nos custos de construção de novas habitações em outubro. Após uma subida de 8,6% em setembro, o custo da mão de obra registrou um novo aumento de 8,3%. Falta de recursos afeta assistentes sociais hospitalares. Segundo a investigação, estes profissionais também recebem funções que não são da responsabilidade do serviço social. Björk solicita boicote da Islândia à Eurovisão 2026. Através das redes sociais, Björk pediu à emissora pública islandesa que mostre coragem para não participar na edição de 2026 da Eurovisão, em razão da participação de Israel. Inteligência artificial em 2026, aumento da criatividade e diminuição da rotina. A IA já integra o vocabulário corporativo, sendo empregue por uma vasta quantidade de profissionais em diversos setores e instituições. Tomorra, projeto que une um membro dos Chemical Brothers à artista norueguesa Aurora, é a mais recente confirmação do Nós Alive. Foi anunciado mais um nome para o alinhamento do festival Nós Alive, Tomorra, iniciativa que combina Tom Holland dos Chemical Brothers com a intérprete norueguesa Aurora.
Pacientes urgentes aguardam 12 horas no Amadora Sintra. De acordo com o sistema de triagem, o tempo de atendimento aconselhado para casos extremamente urgentes é de 10 minutos, enquanto que para casos urgentes, é de 60 minutos. A arte do envelhecimento. O tempo, esse artista impiedoso, também nos proporciona o manto da compaixão. À medida que imprime os seus traços na nossa pele, os nossos olhos tornam-se mais turvos. Reflexão de Isabel Oliveira. Registro de empresas chega ao máximo em 20 anos até novembro. As falências diminuíram 2,9%, com 1.856 empresas a iniciar um processo de falência entre janeiro e o fim de novembro deste ano. Corrupção na contratação pública, um fenómeno que constrói e destrói. A temática dos crimes na contratação pública tem sido amplamente debatida, nem sempre devido a razões de natureza criminal. Com a presença de denúncias anónimas, ajustes diretos e projetos duvidosos, a incerteza paira sobre diversos contratos. A velhice em perspectiva. O tempo, esse artista implacável, apresenta-nos igualmente o manto da misericórdia. À medida que marca com mais profundidade a nossa pele, em igual proporção turva a nossa visão. Artigo de Isabel Oliveira. E se o acesso às redes sociais fosse restrito a maiores de 16 anos? Debate. O Parlamento Europeu propõe estabelecer os 16 anos como a idade mínima para o acesso às redes sociais, permitindo a entrada entre os 13 e os 16 anos mediante consentimento dos pais. Esta iniciativa será eficaz. A escritora Clara Pinto Correia faleceu aos 65 anos. Segundo Correio da Manhã, foi descoberta sem vida em sua residência, em Estremoz, nesta terça-feira. Pessoas desalojadas de edifício em Coimbra permanecem realojadas. Ana Abrunhosa declarou que os indivíduos impactados continuarão realojados durante o tempo que for necessário e que as despesas relacionadas com o alojamento serão atribuídas ao dono do prédio. Desfalques em massa. Qual Sporting se irá apresentar em Munique? Rui Borges recebe uma avaliação favorável, por não reclamar das ausências, contudo, existem inúmeras incertezas para o confronto com o Bayern. Quais alternativas possui o Leão? E ainda as recentes interrupções nas partidas do Mundial de 2026. André Ventura aguarda uma segunda volta. André Ventura afirmou que, sem dúvida, ocorrerá uma segunda volta. Registe e embale, uma nação repleta de feiras para colocar no sapatinho. O território português ilumina-se como um pinheiro de Natal, apresentando mercados em cada canto. Selecionamos um conjunto que se destaca pela doçura, beleza ou singularidade. Greve provoca previsões de interrupções na CP de quarta a sexta-feira. A convocação da greve na CP é feita por 12 sindicatos. MP não lança os escutas da Operação Influencer, segundo PGR. Amadeu Guerra declara estar insatisfeito com a evolução do processo que levou à queda do governo. A entrega dos documentos da Spinum Viva por Montenegro para a averiguação preventiva demorou. Posso ser mais otimista. Com base em narrativas e considerações acerca da era digital, analisamos as razões que nos levam a sentir desconexão, mesmo na companhia de outros, e quais as medidas que contribuem para restabelecer a proximidade e o bem-estar emocional. Óbidos, veículo passou entre os visitantes do mercado de Natal, segurança será aumentada. A viatura foi detida à saída do castelo neste domingo, mas ainda não se sabe se pertencia a um residente. Filmada por câmaras de vigilância a incendiar um contentor de lixo no Porto. A mulher admitiu ter provocado outros fogos na zona baixa da cidade. O ano de glória de Rosalía.
Em 2025, Rosalía se apresenta não apenas como uma estrela pop, mas como um fenómeno, um ícone, com o álbum Lux figurando nas listas das melhores músicas do último ano e os ingressos para os concertos de 2026 a esgotar. Os cidadãos portugueses são os que mais apreciam a democracia e a liberdade de expressão na internet na Europa, exigem regulação da IA e luta contra a desinformação. Portugal destaca-se na valorização da democracia e da liberdade de expressão na internet. Adicionalmente, é um dos países que mais confia nos meios de comunicação tradicionais e que apoia de forma mais consistente a regulação da inteligência artificial. Apoios superiores a 12 milhões de euros da União Europeia para a investigação em Portugal. 2 cientistas ligados a instituições em Portugal e 4 investigadores portugueses no exterior receberam bolsas de consolidação do Conselho Europeu de Investigação. « 45 ofertas de Natal de estética e bem-estar. Explora a galeria fotográfica com uma variedade de sugestões, que vão desde os clássicos europeus até as inovações coreanas, entre 1000 formas e texturas. Taberna Clínica ou Tasca Ginásio. Em Santo Tirso a saúde é tratada com bacalhau assado, febras e naco. Estes 2 estabelecimentos em Santo Tirso, com uma cozinha genuína e preços acessíveis, têm como foco satisfazer o apetite insaciável dos seus clientes. O ritual consiste em erguer copos de espadal enquanto deliciam-se com especialidades como o naco com queijo e ovo, a alheira de caça, o bacalhau assado e as febras de porco preto. António Costa alerta Trump, Trump já não consegue descansar. Alberto Gonçalves analisa o alerta de António Costa à Casa Branca. Marques Mendes, jamais colaborei com a Sonangol. O candidato afirma ser transparente e, se necessário, divulga os clientes da sua empresa familiar. Reconhece que o seu escritório esteve envolvido com Efromovic no caso da TAP. Minimiza o processo do apoiador Albuquerque. Maria Corina Machado ainda não se encontra na Noruega para receber o Nobel. A incerteza aumenta acerca da presença da laureada com o Nobel da Paz, que ainda não chegou à Noruega. Não se tem informação sobre a sua saída da Venezuela. No Martim Muniz, os imigrantes à beira da marginalização revelam-se. O teatro de Marco Martins confronta a realidade. A respeito da imigração e da intolerância. Na sua peça mais recente, Um Inimigo do Povo, Marco Martins dirige-se ao Martim Muniz, em Lisboa, para apresentar os rostos, os hábitos e as aspirações de uma comunidade que ignoramos e não conhecemos. Maria Corina Machado tem conferência de imprensa cancelada pelo Instituto Nobel. A conferência que foi anteriormente adiada foi, na verdade, cancelada. A cerimónia de entrega ocorre esta quarta-feira, e a presença de Machado não é garantida. TAP continua a considerar a venda da Catherine de Pôr e do Zendaling. A venda da Catherine de Pôr e da participação na Menzies poderá ser anunciada ainda em 2023, mas a concretização só ocorrerá em 2026. Estas transações faziam parte das condições do plano de reestruturação da TAP. Estarão as crianças a desenvolver-se sem a presença de adultos? Com horários impraticáveis, rotinas apressadas, escolas que se assemelham a uma segunda casa e jovens que transitam entre explicações e atividades, os pequenos passam o dia cercados de pessoas, mas distantes dos progenitores. A OCDE indica que quase 75% da desigualdade salarial decorre de variações na formação e no desenvolvimento de competências. A OCDE alerta que a dificuldade em adquirir competências fundamentais para o século XXI limita a inovação e o dinamismo econômico. As crianças cujos pais possuem ensino superior ou ocupam cargos de prestígio continuam a beneficiar-se. Quais segredos traz à luz o recente livro sobre Marques Mendes? Luís Rosa, jornalista sénior do Observador, divulga uma nova obra de entrevista acerca da trajetória profissional e da vida política de Luís Marques Mendes. Entre os tópicos abordados estão os bastidores do cavaquismo e a luta contra a corrupção.
Embarcação meliceira naufraga na Costa Nova em consequência do mau tempo. A ação da maré, juntamente com vento e chuva, submergiu a embarcação de um particular que se encontrava atracada. O incidente aconteceu durante a madrugada e não resultou em vítimas. Isidoro, o mentalista, aborda a temática da saúde mental. Discutir saúde mental dentro de um frasco de salsichas pode parecer inusitado, mas essa ideia se torna comum ao se refletir sobre ela. A Isidoro traz uma conversa desconfortável para um dos ambientes mais habituais das nossas vidas, a mesa. Regulador dos seguros aceita implementar hipotecas inversas em Portugal. O recém-nomeado responsável pela Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões manifesta a intenção de apoiar o desenvolvimento de um sistema que beneficie indivíduos, ricos em ativos e com escassez de liquidez, um sistema que já suscitou controvérsia em outras nações. Líder da TAP prevê realizar 1/3 da operação na data da greve geral. Embora Luís Rodrigues não revele quais serão os custos da greve marcada para 11 de dezembro, ele reconhece que, considerando os serviços mínimos acordados com os sindicatos, a TAP deverá ser capaz de operar 1/3 dos voos na quinta-feira. Novo espaço comunitário e artístico surge nos Anjos como resposta à gentrificação de Lisboa. Os proprietários da Groovy Records, beneficiando de novas instalações a preços acessíveis, estão a desenvolver um centro cultural alternativo para combater a evasão em massa. Este será um espaço de resistência. Marcos Mendes e a corrupção, o que corre mal na sua abordagem a Angola. Marcos Mendes, ao dar respostas incisivas e fazer pausas calculadas, dissipa incertezas sobre Angola, mas esbarra na questão da corrupção. Além disso, a Ministra da Saúde alerta para a seriedade da gripe. Descarrilamento de comboio na linha do Oeste provoca um ferido. Não há estimativa para o restabelecimento da circulação ferroviária. Casal sentenciado à pena máxima por triplo homicídio. No Tribunal de Bragança, foi realizada a leitura do acórdão, onde o coletivo de juízes considerou quase provados os factos pelos quais o homem e a mulher eram acusados. Greve geral. STAL prevê elevada participação em Santarém. A interrupção de 24 horas deverá impactar as autarquias, uniões e juntas de freguesia em todo o distrito de Santarém. Dois terços dos 250 voos da TAP podem ser afetados por greve geral. O presidente executivo da TAP reconhece que, no dia 11, a companhia pode garantir apenas 1/3 da sua operação diária habitual, que abrange entre 250 e 260 voos. Além disso, ainda não existem estimativas sobre os custos associados à greve. Mendes apoia celeridade na resolução do caso Spinunva. O candidato à presidência da República respondeu a perguntas acerca das afirmações do Procurador-Geral da República, PGR. Que serviços mínimos estão assegurados para a greve geral nos transportes, saúde, lares e prisões? A greve geral marcada pela CGTP e o GT para esta quinta-feira deverá provocar sérios transtornos nos transportes, escolas, saúde e serviços públicos. No entanto, já existem serviços mínimos estabelecidos. Caso Gisele Oliveira, 4 arguidos vão a julgamento pelo MP. Gisele Oliveira enfrenta acusações de ter assassinado 5 dos seus filhos entre 2008 e 2023, além de ter tentado matar outros 2 que conseguiram sobreviver. A mãe da arguida é considerada suspeita de ter contribuído para a prática dos crimes. Militares russos sentenciados pelo assassinato do texano comunista. Russell Bentley, o único cidadão norte-americano residente em Donetsk, era um fervoroso defensor de Putin e tinha uma fé inabalável no Kremlin. Ele foi brutalmente espancado e torturado até à morte por soldados russos, que foram agora detidos.
Galp perde 1,7 milhares de euros milhões em apenas um dia. Qual a razão da má reação do mercado ao negócio na Namíbia? A Galp cedeu 40% de um projeto de exploração de petróleo à Total Energies, através de um acordo que contempla a troca de ativos e a partilha de custos. A reação do mercado foi negativa, resultando numa queda superior a 15% nas ações da Galp. A companhia argumenta que esta transação diminui riscos e fortalece a sua presença na Namíbia. Escuta aqui o episódio de Economia Dia a Dia. Casal condenado a 25 anos de prisão por triplo homicídio em Bragança. Os dois réus, que mantinham uma união de facto, também terão de indenizar a família das vítimas em 225 mil euros pelos prejuízos ocasionados. Clara Pinto Correia, a intensa e vibrante escritora. Licenciou-se em Biologia, obteve fama nos Estados Unidos da América e, simultaneamente, na literatura aos 25 anos. Após enfrentar plágios e uma sessão fotográfica polémica, retirou-se para Estremoz. Faleceu aos 65 anos. Katy Perry publica imagem com Trudeau nas redes sociais. Deixou de ser uma dúvida ou uma especulação a partir de fotografias ocasionais. A artista Katy Perry optou por divulgar uma coleção de fotos ao lado do ex-primeiro-ministro, durante os dias da sua turnê em Tóquio. TAP espera com tranquilidade as resoluções judiciais referentes a compensações a membros da tripulação. A empresa contabilizou uma provisão de aproximadamente 40 milhões de euros para esta situação. No entanto, o sindicato menciona valores substancialmente superiores, na faixa de 200 ou 300 milhões. A mensagem para aqueles que superaram o mais desafiador e fracassaram no mais simples. O Sporting resistiu na primeira metade, conseguiu travar o motor bávaro no começo da segunda parte, mas posteriormente ofereceu o caminho ao rolo compressor, devido a 3 erros próprios em menos de 15 minutos, 3-1. Serviço de neonatologia do Dona Estefânia é reivindicado pela AM de Lisboa. Utentes e profissionais de saúde juntam-se em protesto contra o encerramento do serviço de neonatologia e em defesa do Serviço Nacional de Saúde à porta do Hospital Dona Estefânia, Lisboa, 25 de novembro de 2025. Raimundo antecipa elevada adesão contra o pacote laboral. Comentários de Paulo Raimundo após interagir com funcionários da empresa de Palmela, responsável pela produção de componentes elétricos para automóveis. Os setores mais impactados serão as escolas e a recolha de resíduos. Em Évora, a partir das 19 horas de quarta-feira, começam a sentir-se os efeitos da interrupção nas limpezas. Nas horas subsequentes, o impacto irá alastrar-se a vários municípios da área metropolitana de Lisboa. Restaurante em Lisboa inclui vinho brasileiro na sua carta. Bica do Sapato aposta no tinto gaúcho. Os proprietários da Bica do Sapato adicionaram o tinto gaúcho de Orrunales Victoria à seleção disponível para os clientes, admitindo que existe uma falta de conhecimento sobre a bebida originária do Brasil. Descoberta de embarcação de luxo do século I na costa de Alexandria. A embarcação apresenta aproximadamente 7 metros de largura, ao que tudo indica, era manobrada por mais de 20 remadores. Restaurante em Lisboa decide incluir vinho brasileiro na sua carta. Os proprietários da Bica do Sapato adicionaram o tinto gaúcho de Orrunales Victoria às opções disponíveis para os clientes. Reconhecem que existe uma falta de familiaridade com a bebida feita no Brasil. Talvez os nossos árbitros sejam melhores do que nos queixamos. Rui Borges salienta a personalidade e a maturidade do Sporting, expressa descontentamento pela maneira como o empate foi permitido num canto e faz críticas à arbitragem no lance entre Tá e Soares que resultou no 2-1 a favor de Lennart Cal. Marco Caneira, até quem não entende de futebol nota que o Benfica carece de extremos, é necessário haver mercado. O Benfica defronta amanhã o Nápoles e José Mourinho convocou 10 jogadores da formação. O treinador do Benfica assume que parte da premissa de que não existe mercado e, enquanto a matemática permitir, continuará a acreditar na qualificação para o play-off.
Governo unificado contra a greve sem razão e agora com o apoio da The Economist. O governo tem expressado a sua incompreensão em relação à greve geral, destacando, ao mesmo tempo, o desempenho da economia portuguesa. A distinção da The Economist proporcionou ainda mais força aos argumentos do executivo. Galp substitui cheque de milhões do petróleo na Namíbia por apoio ao investimento. Seremos apoiados pela Total. A Galp tem procurado há algum tempo uma empresa para ceder 40% do projeto de Mopane, na Namíbia. Na terça-feira, foi revelado um acordo com a francesa Total Energies, porém a transação não envolve um pagamento inicial pela percentagem, mas sim uma troca de ativos na região e 50% do financiamento para a extração de petróleo. Gouveia e Melo reprova Seguro, candidato sem posição. Não uso o poder para menosprezar os meus subordinados, replica o socialista. António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo confrontaram-se. Após encontro com a ministra, sindicato do INEM reavalia a adesão. Na semana anterior, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, STEF, optou por participar na greve geral. Smart Cardinal 6. Esta berlina FEV chegará à Europa? A Smart apresentou o novo Cardinal 6, por enquanto apenas na China, na configuração de uma berlina de 5 portas, para proporcionar à bagageira uma versatilidade acrescida. Agenda dos concertos programados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos agendados para os meses vindouros, uma programação em constante atualização. Disparo em Universidade do Kentucky deixa 2 feridos. O incidente ocorreu num dormitório da Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos. O autor do ataque já foi preso. Ibéria diminui rotas para Portugal e Air Europa anula voos. A Air Europa comunicou aos passageiros impactados que têm a possibilidade de mudar as suas datas de viagem sem custos entre 09 e 18 de dezembro. Slot investiu na equipa e deixou Milão como um faraó. Após o empate com o Leeds e a reação explosiva de Salah, Arne Slot excluiu o egípcio, alterou a mentalidade do Liverpool e revitalizou-se em Milão contra o vice-campeão europeu Inter 0-1. Diminuição do incêndio criminoso, aumento da área queimada. Um fogo originado por um churrasco no Sabugal consumiu 10.620 hectares, tornando-se um dos 5 incêndios mais significativos, que juntos representam metade da área queimada. Inena Calvo é a primeira artista neurodivergente a conquistar o Prémio Turner. O júri destaca a relevância da criação, audaciosa e cativante, desta artista escocesa de ascendência nigeriana, referindo-se a esculturas e desenhos capazes de quebrar barreiras. Um reconhecimento merecido, sem cedências. Condenação por burla. Casal envia SMS fraudulentos em nome da EDP. Durante mais de um ano, os arguidos enviaram mensagens a pedir dinheiro, ameaçando interromper o fornecimento de energia se os clientes não realizassem o pagamento. Gouveia e Melo apresentou os piores argumentos contra um seguro assertivo, uma avaliação dos comentadores do Expresso. Esta noite, na SIC, Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro tiveram um embate, e o ex-almirante não teve um desempenho positivo. Os comentadores do Expresso consideraram que todos os piores argumentos foram dele, enquanto Seguro aproveitou ao máximo os melhores argumentos apresentados. Seguro não teve um profissional dos resultados no Almirante. Durante um debate repleto de provocações entre António José Seguro e Gouveia e Melo, tanto a respeito do passado como das alianças políticas, o candidato que conta com o respaldo, oficial, do PS destacou-se sempre de forma superior. Debate entre António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo. Escuta aqui os 2 candidatos à presidência.
À medida que se aproximam as eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026, escute mais um dos 28 debates que colocou António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS, frente a frente com Henrique Gouveia e Melo, o candidato independente. A moderação coube a Clara de Sousa, com transmissão na SIC. Conflito entre Moscou e Bruxelas intensifica-se após penalização ao X e analogia com o regime do Terceiro Reich. As autoridades europeias refutaram a analogia, enfatizando que a União Europeia é uma aliança democrática alicerçada no Estado de Direito, criada para assegurar a paz e os direitos humanos, sendo essencialmente distinta do regime totalitário nazi. Gouveia e Melo e Seguro enfrentaram-se na luta pela liderança do PS. O almirante criticou as vulnerabilidades de Seguro no seio do PS, utilizando argumentos que variaram desde Soares até ao OE da abstenção violenta. Em resposta, Seguro lançou um contra-ataque com Rio, Nuno Melo, Ventura e até Catarina Martins. Montenegro considera que é um bom sinal a oposição desejar menos. O primeiro-ministro reagiu às acusações do secretário-geral do PS, que o criticou por supostamente lançar uma cenoura aos trabalhadores ao mencionar um aumento do salário mínimo poucos dias antes da greve geral. EN 378, IP planeia 20 milhões para intervenções em Seixal, Sesimbra. A Câmara Municipal do Seixal apresentou uma solicitação ao Governo e à Infraestruturas de Portugal, reivindicando ações que aumentem a segurança na circulação da EN 378. Seguro e Gouveia e Melo duelam por votos do PS, preparados para a batalha. O candidato respaldado pelo PS aproveitou a falta de experiência política do almirante, destacando comportamentos autoritários e posicionando à direita. Gouveia e Melo afirmou que é mais representante do PS do que Seguro, além de explorar críticas que o antigo líder socialista recebeu durante a era de Mário Soares. Crescimento de passageiros, carga e correspondência aéreas na União Europeia. Em 2024, o transporte aéreo na União Europeia evidenciou um aumento notável, com a quantidade de passageiros a subir 8,3% para 1,1 mil milhões, em comparação com os 973 milhões de 2023. Portugal teve uma das menores elevações, 4,7%, ao passo que a Hungria, Chequia e Estónia foram os países que mais cresceram. Educação. 169 professores regressam por determinação do Ministério. A nova estrutura dos serviços do MSI é a razão por trás da decisão, permitindo assim a liberação de mais professores para as instituições de ensino. Crescimento de 8% no transporte aéreo de passageiros na União Europeia no ano anterior. Em 2024, o transporte aéreo na União Europeia evidenciou um aumento notável, com um incremento de 8,3% no número de passageiros, atingindo 1,1 mil milhões, comparativamente aos 973 milhões de 2023. Portugal foi um dos países com as menores elevações, 4,7%, enquanto os maiores aumentos foram observados na Hungria, Chequia e Estónia. Rede de tráfico de droga é desmantelada pela GNR de Viseu. 4 pessoas foram constituídas arguidos e 5 foram detidas. Guterres adverte sobre as consequências da significativa redução das doações na assistência humanitária. As previsões de donativos para este ano indicam que serão as mais reduzidas desde 2015. Como consequência, muitas pessoas morreram, enfrentaram a fome ou ficaram desprovidas de cuidados de saúde, abrigo e proteção. Europa. Vendas de berlinas de luxo continuam a descer. Os automobilistas na Europa têm demonstrado uma crescente preferência por SUVs em detrimento das berlinas, as quais dominaram o mercado por muitos anos. Contudo, em 2025, a diminuição na sua popularidade atingiu um novo patamar, com uma queda de 94% nos modelos premium.